Olá, pessoal. Vamos então para a segunda parte da nossa aula, né? A gente está falando sobre mudança de variáveis, né? No cálculo da integral dupla, tá? E vamos então falar sobre um caso, né? De aplicação dessa fórmula da mudança de variável para as integrais duplas. Então, nós temos aqui essa integral dupla, né? Que é uma integral dupla sobre uma região R. Quem é R? R é a região compreendida por essas retas aqui. Então, como a gente já sabe, o primeiro passo para a gente resolver esse problema é entender bem a região de integração, tá? Então, vamos olhar para a região de integração. Vamos fazer aqui uma representação dessa região. Vamos colocar aqui o plano XY, tá? Vamos desenhar aqui o plano XY. E vamos marcar essa regiãozinha que a gente tem aí. Fazer algumas marcações para auxiliar aqui o traçado da região, tá? Acho que vou fazer um pouquinho maior. Deixa eu ver se dá. 1, 2, 3. Bom, acho que dá. Então, vamos pegar aqui, então, essa primeira retinha. Essa retinha aqui, a gente pode escrever como y igual a x, né? Então, nós vamos ter aqui essa reta que passa por esses pontos, né? Que eu não botei a numeração, mas aqui eu tenho uma numeração para auxiliar o meu traçado. E, na verdade, eu vou apagar aqui, 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 aqui. Eu quero fazer o 1, o 2. Vou apagar aqui também. Vou marcar o 3 aqui. E aqui também vai ser 1, aqui vai ser 2. Bom, e assim por diante, tá? Vou apagar aqui também. Então, vou marcar só esse pontinho aqui, esse outro ponto. E eu tenho a nossa primeira reta, que vai compreender a região, que vai delimitar a região, que é a reta y igual a x, certo? Vamos pegar outra reta, essa outra reta eu posso escrever também, isolando o y, como x menos 1. Então, é uma reta paralela a essa daqui, que eu já tracei, só que ela passa aqui para baixo, né? Então, tenho menos 1, ela vai passar aqui nesse ponto, vai passar aqui nesse ponto, vai passar aqui nesse ponto, né? Então, vou marcar aqui a minha segunda reta. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Então, eu tenho a minha segunda reta, que é a reta y igual a x menos 1. Outra reta que delimita a região é essa daqui. Então, eu tenho y igual a menos x mais 1 agora, tá? Então, vou marcar aqui o menos 1, y igual a menos x seria essa daqui. Não é essa que eu quero, é uma paralela a essas, uma unidade transladada para cima. Portanto, vai passar por esse ponto, vai passar por esse ponto aqui, né? Então, essa outra reta aqui
E a outra reta que a gente tem, a última, finalmente, é a reta y igual a menos x mais 3. Meu gráfico ficou curto. Então, vamos só alongar esse gráfico aqui um pouquinho. Ih, apaguei tudo. 1, 2, 3. Só para marcar a ordenada 3, a gente continua aqui, retraça esse eixo y, só para marcar aqui 3, ficou meio emboladinho, mas para ficar mais clara a região, tá? Então, é paralela à reta que a gente quer, que é essa daqui, ela é paralela a y igual a menos x, só que 3 unidades para cima. Então, vai passar aqui por esse ponto, né? Vai passar por esse ponto aqui, quando y igual a 1, vai passar por esse ponto aqui, quando y igual a 2, né? Isso mesmo. Então, essa outra retinha aqui. Opa! Essa outra retinha aqui, que é a reta y igual a menos x mais 3. Essa daqui era y igual a menos x mais 1. Então, quem é a nossa região de integração? Vou pintar de verde. A nossa região de integração é essa região aqui, tá? Essa é a região R de integração, tá? Bom, olhando para essa região, como que ela é? Como que é essa região de integração, né? Bom, veja, o x, ele vai variar desse x aqui a esse x aqui, certo? A esse x aqui, tá? Então, se eu considerar o x variando entre limites constantes, né? Entre valores constantes, que valores seriam esses? Seria esse valor aqui e esse valor aqui, tá? E aí, se a gente observar, né? Para um x que varia aqui dentro dessa limitação, né? O y, ele entra na região por caminhos diferentes, por entradas e saídas diferentes. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, nessa primeira parte aqui, ó, desse valorzinho até 1, né? Ó, se eu traçar uma reta que vem lá de menos infinito até mais infinito, a gente vai entrar nessa região por essa reta e vai sair por essa reta, né? Se a gente pegar de 1 até esse pontinho aqui, na verdade, a gente vai entrar nessa região aqui, nessa partezinha aqui, por essa reta e vai sair por essa reta, né? Agora, já nesse outro intervalinho aqui, ó, desse pontinho aqui até esse pontinho aqui, uma reta que vem lá de menos infinito, entra nessa região aqui por esse pontinho e sai da região por essa outra reta aqui, né? Então, assim, as entradas e as saídas do y são diferentes. Isso significa que nós vamos ter que dividir essa região em 3, para a gente considerar o x variando entre limites constantes, tá? Bom, se a gente pensar no y variando entre limites constantes, também dá para fazer, mas a gente vai ter a mesma variação diferente para o x como função do y, né? Reparem aí, tentem esboçar qual que seria essa região descrita com y variando entre valores constantes, como que ela seria descrita, né?
Então, uma vez que a gente observou isso, né, essa região ela ficaria bem descrita como dividida em 3 regiões, tá? Então, vamos só ver que regiões são essas. Deixa eu apagar essas retas que eu fiz. Essas retas amarelinhas. Tô apagando, pronto. Então, agora eu vou dividir a região em 3 regiões. Então, qual seria? A primeira região seria essa daqui, R1. A segunda região seria desse pontinho aqui, seria essa parte aqui, região R2. E a terceira região seria R3, tá? Então, essa região R seria a união de R1, R2 e R3, tá? R1, R2, R3. Então, como que eu poderia descrever R1, por exemplo? Quem seria R1? Veja, R1 varia desse pontinho aqui a esse pontinho aqui. Como descubro que pontinho é esse? Bom, é a interseção da reta, vamos fazer aqui do ladinho, a interseção da reta y igual a menos x mais 1, que é essa reta aqui, com a reta, que reta é essa? Y igual a x. Y igual a x, né? Então, se eu substituir o y, vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B, se eu fizer B em A, eu tenho y igual a menos y mais 1, né? Se somente C 2y for igual a 1, y igual a meio. Pronto. Então, y é igual a x, então x igual a meio. Então, o nosso desenho, a gente pode apagar essa interrogação e substituir aqui por meio, certo? Bom, vamos descobrir também logo quem é esse pontinho aqui, né? Então, vou pegar aqui, esse pontinho é a interseção de y igual a, que reta é essa? Y igual a menos x mais 3, com a reta y igual a x. Y igual a x. Opa. Então, deixa eu chamar isso aqui de C, esse daqui de D, C em D. Não, desculpa, D em C. D em C. Vai me dar o quê, então? Vai me dar... vai me dar o quê? Y, vou apagar essa chave aqui, y igual a menos y mais 3. Então, 2y igual a 3, y igual a 3 meios, tá? Então, aqui, essa interrogação a gente apaga agora, 3 meios, tá? Ok, muito bem. Então, voltando aqui à nossa descrição das regiões, e olha que eu já gastei um tempão falando disso, mas enfim, é necessário, tá? Quem é R1? Vamos ver, olhar para R1 aqui, ó. R1. O X varia de meio até 1. Para um X que varia de meio até 1, o Y, ele varia de onde até onde? Ó, faz a retinha. Entrando aqui na região, ó, dessa reta até essa reta. Ou seja, o Y varia de menos x
mais 1 até a reta y igual a x, ou seja, até x. Esse é R1. Vamos aproveitar logo ver quem é R2. R2, ó, o x, ele varia de 1 até 3 meios. O x varia de 1 até 3 meios. E o y? Ah, o y, se eu pegar uma retinha vindo de lá de menos infinito, ele entra por essa reta e sai por essa reta, né? Então, R2 vai ter um y que varia de x menos 1, não é isso? X menos 1, aqui, essa retinha aqui, até x. E quem que é R3? R3, eu vou ter o x variando também entre valores constantes. R3 tá aqui, gente, ó. R3 tá aqui. O x varia de 3 meios a 2. 3 meios a 2. E o y varia de onde até onde? Novamente, traçando a nossa retinha, ó. O y entra por aqui e sai por aqui, né? Então, o y em R3 vai variar de x menos 1 até menos x mais 3, tá? X menos 1, vamos ver, conferir. X menos 1 até x menos x mais 3. Isso mesmo. Então, gente, para resolver essa integral aqui de cima, nas coordenadas que foram dadas, x, y, a gente tem que dividir essa integral dupla sobre R em 3 integrais duplas, né? Na soma de 3 integrais duplas. Como que ficaria, então? Deixa eu ver aqui como é que ficaria, então, a escrita dessas integrais que a gente tem, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, a integral dupla sobre R de x menos y sobre x mais y seria a integral dupla sobre R1, certo? Sobre R1 de x menos y sobre x mais y, mais a integral dupla sobre R2 de x menos y sobre x mais y, mais a integral dupla sobre R3 de x menos y sobre x mais y, né? E aí, a gente teria que colocar os limites de integração para cada região, que estão definidos aqui, tá? Então, essa é a região, esse é o problema que a gente tem para resolver, né? Eu posso até completar aqui só para finalizar esse vídeo, que já tá ficando muito grande, tá? Eu vou colocar aqui, então, só como ficaria essa integral, como foi dada, né? Como foi dada, né? Sobre essas regiões. Quais seriam os limites de integração e, portanto, em qual ordem que a gente teria que resolver e qual integral, né? Então, veja, sobre R1, R1 varia de meio a 1. Então, vamos botar aqui, ó, de meio a 1. E o y varia de menos x mais 1 até x. Menos x mais 1 até x. Aqui a variação do y. Primeiro, a gente resolve a integral de dentro, né? Como você já sabe, depois a integral de fora. Mas, agora, sobre a região R2.
sobre R2, o x varia de 1 até 3 meios, de 1 até 3 meios. E o y varia de x menos 1 até x, x menos 1 até x. X menos 1 até x, isso mesmo. Então, a integral de x menos y sobre x mais y, dy, a gente está integrando primeiro em y, para depois integrar em x. Mais a integral, né? Agora, sobre R3, então eu teria variação do x de 3 meios a 2, enquanto o y varia de x menos 1 até menos x mais 3, menos x mais 3. De quem? De x menos y também, sobre x mais y, dy, dx. O x varia entre limites constantes, então a gente deixa para resolver por último. Primeiro seria integral em x. Então, esse é o problema que a gente tem, né? Sem usar mudança de variáveis. Então, deixo aí como desafio para vocês resolver essas 3 integrais. Ó, vou chamar aqui de I1, I2, I3, para depois a gente ver o grau de dificuldade dela, né, de resolução dessa dificuldade. Então, fica aí como desafio para vocês e a gente volta com uma nova parte desse vídeo, uma nova parte para essa aula, né, explicando qual é uma outra estratégia, justamente a estratégia utilizando mudança de variáveis, tá? Então tá, pessoal, até mais, resolvam, tá? Tentem resolver para ver o grau de dificuldade. Até o próximo vídeo.